Olá, sou a Carla Yumokada. Mais uma vez estou aqui com vocês. Hoje eu vim falar sobre as partículas. Sou professora de japonês aqui no Japonês Eficaz. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir e se você ainda não está inscrito nesse canal, não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para você ficar por dentro dos outros conteúdos. Vamos lá então? Partículas são letras que adicionam significado às palavras. Para você entender, olhe o exemplo a seguir. Apenas com a letra entre parênteses é diferente, mas muda a maneira do leitor entender e o seu significado. Por exemplo, vamos colocar aqui a partícula to e a partícula ga. Assim significa que o A e o B ficam bravos. Agora, se eu colocar A, H, B, o coro significa que o A fica bravo com o B. Mas se eu colocar então A, E, o, B, Ga, o coro significa que o B ficou bravo com o A. Então, a gente pode ver que a simples mudança da partícula mudou completamente a relação entre o sujeito A e o sujeito B e o que o escritor quis dizer. As partículas têm um papel muito importante ao conectar as palavras umas às outras e também para adicionar significados. Vamos ver alguns exemplos de outras frases com partículas. Por exemplo, hana ga saita. Aqui essa frase significa que a flor se desabrochou. A partícula ga indica que o hana, a flor, é o sujeito. Outra frase que nós podemos usar como exemplo é takai kara kawanai. Takai kara kawanai. Não compro porque é caro. A partícula kara expressa o motivo. Outra frase também que nós podemos ver um exemplo. Oni-chan wo ijimeru na. A partícula na, aqui o o também é uma partícula, tá bom? Mas a partícula na indica proibição, está proibindo. Características e funções das partículas. As partículas possuem duas características. Lembre-se, elas são muito importantes. Característica número 1. As partículas são adjuntos, ou seja, a partícula sozinha não contém nenhum significado. Elas possuem significado apenas quando estão com outras palavras juntas. Se de repente alguém chegar e falar para você wa ou no, não vai dar para entender nada. Em português, elas são chamadas de adjuntos porque elas precisam vir junto com outras palavras. Elas têm ligações. Por exemplo, ao contrário da palavra ugoku, que significa mover, ou a palavra yasai, verdura, não é possível entender o significado com apenas uma partícula. Lembre-se, todos os adjuntos que contêm de 1 a 3 letras que vêm depois de uma palavra independente, ou seja, um verbo, um substantivo ou um adjetivo que não tem modificação, é uma partícula. Mas como assim não tem modificação? Agora você vai entender porque essa faz parte da segunda característica. A característica número 2, ela não tem modificação. As partículas não se modificam. O que isso quer dizer? Que a forma dela não muda. Os verbos auxiliares são parecidos com as partículas, porém a diferença entre eles é que o verbo auxiliar pode se modificar, enquanto a partícula ela não pode se modificar.
Nesse caso, falamos de modificação quando o formato dela muda dependendo da palavra que vem depois dela. Então, lembre-se, as partículas elas não contêm significado quando estão sozinhas e elas não se modificam. Vou mostrar um exemplo para mostrar essa diferença. Vamos lá, a frase Watashi wa o sushi ga tabetai. Vamos dizer, o wa e o ga são partículas. Por exemplo, mesmo que a palavra aqui do meio, sushi, mude para gohan ou yakisoba ou qualquer outra coisa, o wa e o ga não vão mudar. Porém, o tai é um verbo auxiliar. Por quê? Se depois do tabetai eu colocar nai, que significa não ter, ele muda o tai para taku, formando assim então a palavra tabetaku nai. Ou seja, não quero comer. Mesmo que a frase mude dessa maneira, o a e o ga, que são partículas, elas não vão mudar nem um pouco. Watashi wa o sushi ga tabetaku nai. O a e o ga não mudaram. Vamos resumir. As características das partículas são: elas não contêm o significado sozinhas e elas não se modificam. Mas que tipo de partículas existem e quais são as mais usadas? Sobre isso você pode ver nos próximos vídeos. Por isso, ative o sininho, inscreva-se e faça parte do nosso canal no Telegram, onde você poderá obter conteúdos exclusivos. Siga-me no Instagram ou no Facebook. Espero ver você no próximo vídeo. Mata imashou!